Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu queria rapidamente dizer a motivação do meu coração por estar aqui. O que eu vou ministrar à igreja hoje começou há praticamente 30 dias atrás, no dia 30 de outubro, quando eu ministrei aqui na igreja, a palestra para a paz. E os nossos pastores acharam por bem repeti-la, então eu tentei adaptar numa forma de sermão, porque a palestra estava um pouco extensa, é outro formato de comunicação, e eu tentei tornar assim uma maneira de sermão, né? Então, espero conseguir passar tudo para vocês. E eu gosto de dizer que quando meu filho Benício nasceu, eu tive um grande despertamento da parte de Deus. O meu despertamento, eu posso dizer que foi a respeito da graça de Deus. Eu entendia, eu dizia que o meu filho era para Deus, eu dizia que ele sim ia ser um servo de Deus, mas na verdade, eu não entendia bem o que isso queria dizer. Até que eu encontrei, que eu comecei a fazer alguns cursos, ministrado pelo pastor Pedro Dutti, de uma igreja presbiteriana em Goiânia. E os cursos dele me impactaram muito, porque ele trabalha, na essência, a noção de graça na criação de filhos. Isso me impactou profundamente, porque aí nós aplicamos a ideia de que Cristo nos salva, né? É um favor... De que Cristo nos restaura. Deus reconcilia consigo mesmo o mundo por meio de Cristo. É o texto que nós vamos abrir daqui a pouco. Então, se Deus nos reconcilia com Cristo... Paulo vai dizer que nós somos reconciliados e agora nós somos reconciliadores. Nós somos embaixadores de Cristo. E o que tem a ver isso com a vida de mãe, a vida de pai? O que tem a ver isso com as nossas crianças? Então eu comecei a tentar aplicar e entender. Existe um mistério, eu comecei a perceber que parecia que havia um mistério na palavra de Deus em relação a filhos. Parece que tudo que a igreja sabe, tudo que nós sabemos sobre filho é: filhos, obedeçam seus pais, porque isso é bom no Senhor, porque isso é justo. Ou então, ensina a criança no caminho em que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Parece que é só isso que a gente sabe de Bíblia para os nossos filhos. E a partir desses cursos, esse livro, né, do Paul Tripp, ele é um livro que foi transformador na minha vida, porque Pedro Dutti, o pastor com quem eu fiz o curso, usa esse livro. Esse livro ele traz 14 princípios do Evangelho para salvar, para restaurar as nossas famílias. E o primeiro princípio é o princípio da graça. Então, eu comecei a ler a Bíblia para poder entender o que a Bíblia inteira fala. Quando Deus deu os mandamentos para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, a gente lê as leis de Moisés, né? Deus fala: tudo o que eu vos ordeno, toda a lei, todos os estatutos e mandamentos é para você, teu filho e o filho do teu filho. Então, é tudo que Deus fala, tudo que está na palavra de Deus tem a ver com filiação, tem a ver com parentalidade, tem a ver com maternidade, tem a ver com paternidade. Isso começou começou a encher o meu coração. Eu comecei, dedicar minha vida para entender mais. E é isso que eu tenho feito, é isso que Deus tem me levado a entender, e é isso que eu vou compartilhar com você hoje. Para finalizar essa introdução, eu quero dizer que eu fiz alguns cortes na palestra e alguns outros aprofundamentos na parte do livro, do texto que nós vamos ler agora, que é o texto de 2 Coríntios. Eu peço para você abrir a Bíblia comigo. 2 Coríntios 5. A partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, verso 19, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, eu quero começar a falar sobre o amor de Cristo que nos constrange. É o que Paulo está dizendo. Paulo não só sabe do que está dizendo, Paulo não só viveu o constrangimento, quando, como perseguidor da igreja, passa a ser perseguido pelo amor do Evangelho, quando ele tem aquele encontro com Jesus Cristo, transforma a sua vida para sempre, e Paulo, pelo constrangimento, o amor de Cristo constrange. Paulo está dizendo exatamente da relação que ele teve com Cristo aqui. Mas eu quero usar outra figura para falar desse amor que constrange. Outro personagem, outro discípulo de Jesus, que é Simão Pedro. Eu quero passar verso por verso com vocês, para vocês acompanharem toda a ideia que eu quero passar. E no verso 14 diz que o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E eu quero trazer a ilustração de Simão Pedro. Eu acredito que a igreja inteira conhece a história de Simão Pedro. Simão Pedro é considerado o discípulo dos discípulos. Ele é o primeiro a ser chamado por Jesus. Ele estava no ato do seu trabalho, pescando, quando Jesus fala, vem e segue-me. Ele e seu irmão André são os primeiros discípulos de Cristo. E eles, o texto de João diz que eles prontamente largaram a rede e o seguiram. Pedro fazia parte de uma família de pescadores. A família de Pedro era profissionalizada na pesca. Então, Pedro abandona não só o seu emprego, que lhe dá um lucro financeiro, ele abandona a sua tradição. E ele segue Jesus, abre mão de tudo. Pedro é aquele discípulo considerado discípulo do gênio forte, né? Vocês já ouviram falar isso sobre Pedro. Pedro era 8 ou 80. Jesus falava assim, olha, convém que eu morra por vocês. Jesus começa a ministrar aos poucos aos discípulos qual era a vocação dele. Olha, eu estou aqui com vocês, o tempo é pouco, eu vou ser entregue, os homens vão me matar. E começa a mostrar para eles do que se trata o Evangelho, que é um trabalho de sacrifício. E Pedro diz, não, o Senhor não vai morrer. O Senhor não precisa morrer, Senhor. E Jesus repreende Pedro, não, Pedro, eu preciso morrer. Ele fala, Senhor, ok, Senhor. Se o Senhor morrer, então eu morro com o Senhor também. Num outro momento, quando Jesus está dizendo para Pedro, perto do momento da crucificação, vem os soldados, lembram disso? Pedro vem e corta a orelha do soldado. No momento do lava-pés, aquela experiência maravilhosa de Jesus para mostrar o valor da humildade, né? Jesus reúne os discípulos, está no meio deles Pedro, e Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz, não, Senhor, não lava os meus pés, porque eu que devo lavar os pés do Senhor, não é o Senhor lavar os meus. E Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então tá, é assim? Então lava tudo. Lava os pés, o joelho, a mão, o braço, a cabeça, lava tudo. Então Pedro, ele era muito entusiasmado, né? Quando Jesus pergunta, quem dizem o povo que eu sou? É Pedro quem diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava sempre se adiantando. Pedro dizia que amava Jesus sobre tudo, acima de tudo, e que por ele morreria, que por ele se entregaria. Mas quando chega a hora H, Pedro falha. Pedro nega Jesus 3 vezes. Enquanto Jesus está sendo crucificado, Pedro está longe. Nesse momento, quando Jesus está crucificado, aquele silêncio profundo que há em Israel durante a morte de Jesus Cristo, de sexta a domingo. Sabe onde está Pedro? Pedro está pescando. O Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o livro de João, ele diz que quando Pedro volta a pescar, depois de tudo, depois de ter negado Jesus tem aquele olhar para Pedro naquele episódio que o galo canta, né? Jesus olha para Pedro. E ali Pedro chora amargamente. E a partir disso Pedro desengana. Pedro diz, olha, tudo foi um sonho, tudo foi uma ilusão, não passou de um sonho. Porque eu acreditei no Cristo, mas eu neguei o Cristo. E o Cristo morreu, tudo acabou. Eu vou voltar a ser quem eu era. Hernandes Dias Lopes diz nesse comentário que Pedro, quando decide pescar, depois que Jesus é crucificado, ele não queria tirar uma folga. Ele não queria espairecer, ele não queria fazer um dinheiro, ele não queria relaxar, porque aqueles dias tinham sido turbulentos. Pedro volta a pescar, porque ele quer voltar a ser quem ele era antes. Ele diz, tudo acabou, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. E é nesse momento, quando Pedro está pescando, Jesus já tem ressuscitado, e vai ao mar de Tiberíades encontrar Pedro e alguns outros.
E eles estão no meio do mar e Jesus lá na praia diz, olha, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, não. E João, que estava junto com Pedro, diz, Pedro é o Senhor. Pedro, que estava nu, cingiu-se, lançou-se ao mar, foi nadando às pressas, porque Jesus diz assim, né? Tem disso que comer? Ele diz, não, então lança a rede para o outro lado que tem peixe. Então eles pescam muitos peixes, né? 153 grandes peixes. Então os barcos que eram pequenos e precários vinham cheios, ou seja, iam lentamente, iam chegar muito lentamente até a praia. Então Pedro não espera, Pedro cinge-se com sua túnica, vai nadando, chega à praia. E ele sabia que era o Senhor. Quando chega lá, Jesus tem um braseiro para receber os peixes e para ter uma refeição com eles. E ele tem essa refeição com eles. Depois da refeição, isso era uma madrugada, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, disse o Senhor a terceira vez. Pedro disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, Jesus, no início do ministério de Pedro, ele tinha dito a Pedro, ó, larga isso daí, que você é pescador de peixes, mas agora eu vou fazer você pescador de homens. Pedro falhou, Pedro desistiu, Pedro volta a pescar. Desistiu de pescar homens, voltou a pescar peixes. Quando Jesus volta depois da ressurreição e tem esse encontro constrangedor com Pedro, ele fala sobre pastoreio. Pedro, tá vendo como você é fraco? Tá vendo como você é limitado? Tá vendo como você não me ama como você dizia que me amava? Inclusive a pergunta de Jesus é, né? A primeira, Pedro, amas-me mais do que estes? Porque Pedro dizia que amava o Senhor. Pedro queria dizer, eu amo o Senhor mais do que todos vocês. Amas-me mais do que estes? E Pedro disse sim. Então, quando Jesus dá o ministério do pastoreio de novo para Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, você me negou, você não estava comigo na hora da minha morte, você desistiu do ministério que eu te dei porque você está aí pescando. Eu estou te encontrando no ato do seu trabalho pela segunda vez e eu estou te fazendo pastor de ovelhas. Pastor de cordeiros, queridos. Nas nossas limitações, nos nossos pecados, nas nossas fragilidades, o Senhor nos encontra e diz, pastoreiem as minhas ovelhas. Cuidem dos meus cordeiros. Cordeiro, ele é uma ovelha ou um carneiro recém-nascido. É a sua criança. É o seu filho. É a criança da igreja, é a criança da salinha, é o seu vizinho, é o seu sobrinho, é o seu priminho. São pessoas recém-nascidas que precisam receber alimento. Existe um dado interessante nesse diálogo entre Jesus e Pedro, que é o termo amor. Jesus, quando ele fala para Pedro, amas-me, ele usa o verbo agapai, do grego, que significa o amor sacrificial, é o amor com que Deus nos ama. E Pedro responde, sim, eu te amo, mas o eu te amo do Pedro não é com o verbo agapai, é com o verbo filéu. Ou seja, traduzido do grego, esse filéu é um amor, mas é o amor de amigo. Então, quando Jesus fala, amas-me com amor sacrificial, Pedro diz, tá bom, Senhor, eu não te amo com esse amor sacrificial, mas eu gosto de ti. É porque na nossa língua portuguesa não há essa diferenciação para a palavra amor, mas no grego sim, existem 4 tipos de palavras no grego para designar o termo amor. Então Jesus diz, ó, mesmo se você me amar um pouquinho, igual você está falando que me ama, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. E outra informação interessante nesse diálogo é que o termo apacentar é diferente de pastorear no grego também. Apacentar é dar nutrição, é nutrir, é dar o alimento primeiro, o primeiro alimento é apacentar. E por quê? Porque apacentar está associado com cordeiro, ou seja, o cordeiro que é recém-nascido, ele precisa da nutrição primeiro. Ele precisa ser alimentado primeiro. Já a ovelha, ela é adulta, então pastoreia. Então o termo pastoreia já tem outro significado, que é dirigir, é dar instrução, é advertir. Pedro, ele é encontrado no seu ato de falha. E eu gosto do que o Hernando Dias Lopes fala sobre Pedro no mesmo comentário. Ele disse que Pedro é a humanidade. Porque nós somos filhos, servos, nós amamos, nós queremos fazer para o Senhor. Aqui na igreja no domingo nós temos todo o amor por Cristo. Na segunda-feira a gente vai e falha. Nós somos Pedro.
Mas é por sermos Pedro, no exercício das nossas limitações, mas também do nosso amor, que Jesus nos encontra e nos dá essa incumbência. Pastorei os meus cordeiros. Desculpa, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Você é falho, você é fraco, mas você tem filhos. E Jesus está falando para você fazer. Mas há um detalhe importante aqui, os cordeiros são dele. Ele diz no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Queridos, tem um fator principal, fundamental aqui. A ovelha, a condição do animal, ovelha, não é essa metáfora do cristão, né? A ovelha, o animal, é o único animal na face da terra que não existe, não subsiste sozinho. A ovelha não tem senso de governo nenhum, ela não tem senso de autodefesa, de autoproteção. Elas têm a capacidade de se perder muito facilmente do rebanho. Por isso que o pastor tem a vara e o cajado, para puxar, para guiar. Porque elas se perdem facilmente do rebanho. Está aqui o rebanho, de repente uma faz assim. Porque elas se perdem facilmente. Sabe por que elas se perdem facilmente? Porque elas são míopes. Elas não têm visão. A visão delas são turva, equivocada, uma visão fracionada, uma visão pela metade. Nós somos essas ovelhas. Nós temos essa condição diante de Deus. E, acima de tudo, a nossa condição é a condição de perdidos, até que Cristo vem, como diz o texto, e morre por todos. Para que todos aqueles por quem ele morreu não vivam mais para si, mas para ele. Por quê? O texto diz que Jesus morre por nós para nos livrar de nós mesmos. Para que não vivamos mais para nós mesmos. Porque a nossa condição é a condição de ovelha. É a condição de perdidos. O seu filho, ele é perdido até se encontrar com Jesus. É por isso que nós precisamos zelar desde que nasce. Nós precisamos zelar pelas almas dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos preocupados apenas com o bem-estar físico do nosso filho. É a comida quentinha, é a comida, é a fruta, é a vitamina C, é o ferro, é o sono, é o banho, é o lazer. A gente não está preocupado com a alma dos nossos filhos, com a alma das nossas crianças. Nós precisamos entender que a condição dele é de perdidos. E outra, é essa condição de perdidos que faz com que o seu filho tenha a atitude da rebeldia contra você. A atitude do autogoverno, eles querem, não é impressionante? Meu filho tem 1 ano e meio, meu filho diz não para mim toda hora. Agora entrou nessa fase do não, tudo é não. Ele não sabe porque ele não quer colocar blusa, ele não sabe porque ele não quer comer. Mas a condição de perdidos dele faz com que ele tenha toda a rejeição contra a autoridade. A nossa luta não é contra o mau comportamento do nosso filho. A nossa luta é contra a condição de perdidos deles. Por isso que não adianta nós exigirmos as aparências dos nossos filhos. Tudo superficial. Nós precisamos ensinar, por exemplo, obediência pelo coração. E eu quero começar com esse exemplo. Nós já vamos ir para o próximo verso. Esse livro aqui, Paul Tripp, ele diz, ele dá um exemplo que para mim foi esclarecedor. Vamos fazer a seguinte ilustração. Você pede para o seu filho pegar algo para você no quarto, seja lá o que for, seu celular, um livro. Filho, faz esse favor para mim, vai lá pegar. Aí seu filho fala assim, eu não vou não, porque tudo nessa casa sou eu e eu quero descansar. Ou então seu filho pequenininho, que não argumenta ainda, mas como eu falo para o Benício, fez cocô, filho, vamos trocar a fralda. Não, ele está decidido que não vai trocar a fralda. Ué, como assim? Vamos supor que ele obedeça, né? Seu filho grande, adolescente já, que tem entendimento. Ele entende o seu pedido e diz para você assim, não, eu não vou. Vai, que eu estou pedindo. Não, eu não vou, estou cansado. Vai lá, meu irmão, né? Manda outra pessoa. Não, eu quero que você vá. E você está dando uma orientação para o seu filho até que ele vai. Só que ele vai resmungando, pisoteando. Tudo sou eu nessa casa. E vai reclamando. Das duas, uma. Ou você vai ficar satisfeito, porque ele está reclamando, afinal de contas, né? Eu não queria fazer, mas afinal de contas ele trouxe. Mesmo reclamando, ele trouxe o que você pediu. Ou também você pode adverti-lo. Como assim? Eu estou falando para você pegar, você vai pegar que eu sou seu pai. Ou você vai pegar que eu sou sua mãe. Você tem que me obedecer. Anda. Essa forma dura, preste atenção. Essa forma dura que nós temos de falar. Nós estamos certos. Nós precisamos pedir isso para ele, nós precisamos ser obedecidos. Mas não para saciar o nosso ego, de dizer, não, eu sou pai e mãe, eu preciso ser obedecida. Não, não é assim. Ele diz assim, nesse caso, quando o nosso filho chega com a coisa que nós pedimos para ele pegar,
Nós precisamos dizer, filho, obrigado, ok, você trouxe para mim, mas olha aqui uma coisa. Você foi com o coração endurecido. Isso não é obediência diante de Deus. Queridos, Isaías 1 fala de uma tristeza, uma revolta da parte de Deus, quando o povo ia para o templo sacrificar, adorar, fazer festa, cumprir a lei perfeitamente. Mas Deus estava vendo que o coração deles estava longe. O que eu quero dizer para você é, o que você pede para o seu filho, as coisas que você pede para o seu filho, você está preocupado apenas com a aparência, com os resultados aparentes que ele fez, está bonitinho, está certinho? Ou está preocupado na intenção do coração dele? Porque se você não está preocupado com a intenção do coração dele, quando ele sair debaixo da sua casa, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai voltar para o autogoverno dele. Então você não ganhou o coração do seu filho, e mais do que isso, você não ensinou ao seu filho que Deus zela pelo coração e não pela aparência, ainda que ele faça. De que adianta? O meu filho está no ministério, o meu filho está, não sei, na melhor faculdade, o meu filho está... O que adianta? O que adianta? Isso tudo é fruto. Sim, mas é fruto do que começou primeiro no coração. Eu preciso zelar pelo coração do meu filho. O Potipo fala nesse livro que a relação que nós devemos ter com os nossos filhos não é a relação de corrigir comportamentos, mas uma relação de ganhar o coração dele. Quero ler com você o verso 16, o verso 15, que diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele, Jesus, no caso, que por eles morreu e ressuscitou. Jesus nos liberta da servidão de nós mesmos. Nós somos nova criatura, o texto diz, porque Deus nos deu uma nova condição, a condição de não precisarmos mais nos servir. Se nós não vivemos para Cristo, nós vivemos para nós. Se o seu filho não aprender a viver para Deus, ele vai viver para ele mesmo. E como que nós vamos ensinar isso para os nossos filhos? Sendo. Não é pregando, não é fazendo devocional no final da noite apenas. É sendo. É por isso que, como cordeiros e ovelhas, nós precisamos de um bom pastor. Porque Jesus morreu para nos livrar de nós mesmos. Só que ele nos livrou de nós mesmos e ele nos deixou abandonados, não. Ele disse que ele é o sumo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, nós não podemos viver sozinhos, nós não subsistimos sozinhos. Ele nos livra de nós mesmos e nos dá a si mesmo, para que nós vivamos de acordo com o pastoreio de Jesus Cristo. Nós e os nossos filhos a mesma coisa. Por isso que eu falei de manhã aqui, né? Tinha as meninas da dança aqui mesmo. Falei, tem muita gente aqui solteira, né? Jovens, moças, rapazes. Parece que essa mensagem parece que não dialoga com você. Dialoga com você profundamente. Porque se você não é pai, se você não é mãe, você é filho, você é essa ovelha. Foi por você que também Jesus morreu, ele reconciliou você com Deus, e você agora é reconciliador, você agora é embaixador. O verso 16... Antes de ir para o verso 16, gente, eu quero fazer um comentário sobre esse verso 15, que diz que ele morreu por todos, né? Para que nós não vivamos mais para nós, mas para ele. A forma como Deus age, se entregando por nós, nos amando, nos encontrando no nosso pecado. Lembrem de Pedro, né? Que Jesus insistiu em Pedro. É a forma como nós temos que agir com os nossos filhos. Em graça. Olha, filho, você errou, mas eu estou aqui. Você é amado. Você não vai ser excluído da família por isso. Você não é menos importante por isso. Nós vamos falar sobre isso nos versos seguintes. Gente, o verso 16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora contudo não conhecemos mais. O que é isso? Jesus, ele nos revela quem ele é. Nós não conhecemos mais Jesus como nós pensamos, como nós intuímos. Não, ele diz, olha, eu sou o bom pastor, eu morri por vocês para que vocês sejam salvos pela graça. Jesus, ele se apresenta. A forma como Jesus se apresenta deve pelo menos transformar a forma como nós nos relacionamos com ele e com o outro e com os nossos filhos. Eu não posso conhecer Jesus e tratar o meu filho como se Jesus, a obra de salvação de Jesus fosse apenas, sabe, um discurso que eu repito na igreja. Não, vai transformar radicalmente a relação que eu tenho com o meu filho. Ele precisa agora conhecer que ele é perdido, a condição dele é de perdido. Enquanto é bebezinho, ele não entende, mas você entende. Então, você trata de instruir, de nutrir, como a gente viu sobre o cordeiro, né? De apacentar o cordeiro, é nutrir. Gente, o verso 17 diz, assim
que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ser nova criatura não é ter novos comportamentos apenas. Não, sabe aquela amizade que você tinha, você para de ter. Sabe aquela música que você ouvia, você para de ouvir. Sabe aquilo que você gostava, você para de gostar. Isso também é importante, mas isso é um reflexo do que já foi mudado lá dentro. Ser uma nova criatura, Jesus morreu por nós para que nós fôssemos nova criatura, é retomar a criação de Deus. Adão e Eva pecaram. O erro deles foi o pecado do autogoverno. Eles quiseram ser independentes do pastor. Não, a gente sabe o que é melhor para a gente. O pecado da rebelião, o pecado do autogoverno. Eles quiseram viver por si mesmos. Então Jesus diz, eu morro por vocês para que vocês não vivam mais para si. E isso é maravilhoso, saber que a gente não vive mais para nós mesmos, porque que tragédia seria a minha vida se eu vivesse para mim mesma. Que tragédia seria a vida do meu filho se ele vivesse para ele mesmo. O mundo está em tragédia porque o mundo vive para si mesmo. Então essa condição de nova criatura Jesus diz, tá vendo como a forma como vocês deveriam ser e a forma como vocês serão depois da glorificação? Já é possível, pelo menos um pouco, vocês irem se despindo do velho homem e terem uma mudança de coração. Desejem isso para vocês, para a vida dos filhos de vocês. Ser nova criatura é receber nova oportunidade de obediência. A obediência de coração. É retornar à condição de amigos de Deus. Como Adão e Eva eram antes do pecado da desobediência. E Paulo diz, que a nossa nova condição, somos novas criaturas. Nós saímos da condição de perdidos, então, para a condição de resgatados. Paulo diz, vocês foram reconciliados com Cristo, com Deus. Nós saímos da condição de perdidos, agora nós somos reconciliados. E não só isso, nós somos reconciliados e reconciliadores. O texto diz que ele nos deu a palavra da reconciliação. Nós estamos distraídos com muitas coisas. Nós não estamos zelando pela reconciliação entre o nosso filho e Deus. Eu gosto de falar para as meninas com quem eu converso, eu discipulo, para os solteiros, o seu namoro tem a ver com isso aqui. Tem a ver com reconciliação. Nós achamos que namorar é uma coisa aleatória, mas se deu certo, deu, não deu, não deu. Isso é verdade. Se der, deu, se não der, não deu certo, beleza. Mas quando nós decidimos casar, nós estamos construindo uma família. E nós estamos dizendo para Deus, a forma como o Senhor age, nós sabemos disso, Deus age pelas famílias. O que é o reinado? Os reis de Israel, o que é isso? Do que se trata o reinado? Nada mais é de um sistema de governo monárquico que o pai passa o bastão para o seu filho. A liderança, a autoridade para o seu filho. É um trabalho de família. Por muito tempo, Israel viveu sob liderança de reis. Só que em Juízes nós temos várias histórias difíceis. Que é o quê? Em Israel, naquele tempo, não havia rei. E o verso 17 diz, acho que é o capítulo 6, verso 17. Capítulo 17, verso 6 de Juízes diz. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Sabe o que é isso? Isso é omissão de paz. O reinado, então, acabou. Os reis não existiam mais porque os pais não estavam zelando por fazer bem o que era aos olhos do Senhor. Então não havia rei, acabou. Chegamos ao tempo dos juízes. Quem governavam eram os juízes. Não foi o plano de Deus que os juízes governassem. Foi providência de Deus, mas plano não. O plano de Deus era que o reinado continuasse, porque era pai para filho, pai para filho, pai para filho. Em Deuteronômio, quando Deus dá as leis para Moisés, ele fala, ensinem os seus filhos, a lei que vos ordeno é levantando e deitando, é nos umbrais das portas, escrevam, ensinem. Quando acordar, quando dormir, ensinem, inculquem nas mentes das crianças. E não é doutrinação, como o mundo gosta de dizer. É provisão, porque se a gente não inculca nada, o mundo inculca. Alguma coisa vai ser inculcada. A neurociência tem descoberto, neurociência, para quem não sabe, é o estudo do desenvolvimento cerebral, dos neurônios, que está completamente ligado ao desenvolvimento do ser humano. A neurociência tem descoberto
Os primeiros 1000 dias de uma criança. Quem tem criança pequena? Quem tem bebê aqui? Ou quem vai ter? Mas preste atenção nisso. Os primeiros 1000 dias de uma criança são considerado pela neurociência o período de ouro, a fase de ouro. Porque é o período da vida em que o ser humano mais se desenvolve. Nós podemos até chegar a 100 anos, mas nós nunca vamos ter o desenvolvimento tão acelerado e tão potente quanto quando nós tivemos aos 2 anos. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo lá atrás para Pedro, Pedro, apacenta os pequenininhos. É importante, Pedro. Eles entendem. O problema é que a gente acha que criança boa é criança grande, que vai entender só quando crescer. Mas quando crescer, a gente leva para a igreja, vamos torcer para encontrar um discipulador que nos ajude. Pelo amor de Deus, nós estamos agindo como os reis de Israel. Nós estamos nos omitindo. A igreja de Jesus Cristo, eu falei isso pela manhã, a igreja de Jesus Cristo corre perigo na terra. Sabe por quê? Porque nós estamos nos omitindo como pais. Nós estamos começando o relacionamento de qualquer jeito, terminando de qualquer jeito, casando com qualquer um, tendo filhos de qualquer jeito. Pais agem de qualquer jeito, mães agem de qualquer jeito. Não sabem o que é ser embaixador. Não entendeu essa mensagem de Paulo, não entendeu o evangelho. O meu compromisso com a palavra de Deus tem a ver com tudo o que eu faço na minha vida, com quem eu namoro, com quem eu me relaciono, quando eu for casar, com quem eu vou casar. Eu quero construir minha família com essa pessoa aqui. Com essa pessoa eu vou ser igreja, com essa pessoa eu vou conseguir produzir no reino de Deus. Reino de Deus, ministério da reconciliação. Sermos embaixadores é algo que começa hoje. Hoje, se você não é casada, moça, se você não é casado, rapaz, você é um embaixador de Cristo. Você foi reconciliado e você é um reconciliador, você é um embaixador. Então, programe a sua família, programe os seus relacionamentos. Quando você casar, você vai ter filhos. A sua família é a instituição primeira do reino de Deus. O verso 18 diz: isso, porém, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Gente, aqui tem um segredo muito precioso nesse versículo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. O que é o esperado quando há uma ofensa entre duas pessoas? Que o ofensor procure o ofendido. Com Deus, não. Deus sabia que a gente nunca ia conseguir fazer isso. Então, Deus, o ofendido, procura o ofensor. Jesus, o negado, o ofendido, vai atrás de Pedro. É essa atitude de Deus para conosco. Só que a gente não faz isso com os nossos filhos. Quando existe uma situação de conflito, a gente quer o quê? Ser servido. Não, meu filho errou contra mim, meu filho precisa me pedir perdão. Não, meu filho errou ali na escola, ele precisa sim ser corrigido. Queria enfatizar isso. Ele precisa sim ser corrigido. Provérbios 3:24 diz que quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Precisamos corrigir os nossos filhos, isso é bíblico. A ovelha, ela não dá conta de si mesma sozinha. Precisa do pastor, isso é correção, isso é disciplina. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Diz o salmista, Salmo 23. Gente, a atitude de Deus é que ele é o ofendido, ele vai atrás do ofensor. É uma atitude de resgate. E essa é a mesma relação de Jesus a Pedro e à humanidade inteira. A reconciliação, então, é uma iniciativa divina. A reconciliação da cruz é o resultado e não a causa do amor de Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção, quem tem filho, ou quem vai ter, preste atenção. A reconciliação, ela é o resultado, não a causa do amor. O que isso significa? Que Deus nos amou antes de Cristo se entregar por nós. Não é que Jesus se entregou por nós e agora nós somos santificados, somos lavados pelo sangue e agora Deus nos ama. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou primeiro e depois se ofereceu. Olha que precioso isso, gente. Vejam que precioso. Muitas vezes nós temos conflitos com os nossos filhos e nós não queremos sair do nosso lugar de ofendido. Nós não conseguimos pedir perdão. Nós não conseguimos reproduzir o ato de Deus, porque nós queremos ser servidos. Filipenses 2,
profundo esse texto. Vejam como a Bíblia está falando, está gritando para nós como pais. Nós precisamos entender a Bíblia. Gente, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos atrás de livros bons. Percam tempo com isso. Durmam um pouco mais tarde. Eu tenho tido essa experiência com o Benício. Benício tem dormido apenas uma soneca por dia e tem as tarefas de casa. Eu não estou trabalhando, estou cuidando do meu filho em tempo integral, por enquanto. E eu preciso ler, eu preciso estudar agora mesmo para preparar o sermão. Eu precisava, Senhor, eu preciso de tempo. E eu tenho orado sobre isso. Eu falo, Senhor, eu preciso aprender. Provérbios diz que bom é ser sábio, bom é adquirir a sabedoria. A sabedoria é a principal coisa. Adquira, pois, a sabedoria. Empregue tudo o que possuis e encontre o entendimento. Nós precisamos ter essa sede por aprender. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente treme na base quando aparece uma ideologia nova lá fora. Ai, mas vão ensinar isso para os meus filhos na escola. Ai, mas meu filho está com um amigo agora e com o amigo dele é meio esquisito. E a gente fica todo cheio de receio. Aí a gente vai orar. Senhor, livra. Senhor, não sei o quê. Gente, se o nosso ministério for o da reconciliação, o nosso filho ele vai ser ensinado desde pequeno. Lembrem dos primeiros 1000 dias. Eles vão ser ensinados desde pequeno. Nós não teremos o que temer. O texto de João 10, Jesus diz, as minhas ovelhas me pertencem, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porque eles já estão nas mãos de Cristo. O problema da igreja é que a igreja quer solucionar problema, a igreja não se antecipa. A Bíblia diz que nós somos mais imprudentes do que os filhos das trevas. Nós somos os filhos da luz, somos mais imprudentes do que os filhos das trevas. Porque a gente não quer sair do nosso lugar, a gente não quer estudar. A gente não quer entender de Bíblia para poder ensinar para o nosso filho. Filho, você errou, você fez isso, mas você sabe que a Bíblia fala sobre isso? Fala isso. Filho, você errou, mas sabe o que a Bíblia fala sobre coração? Você obedeceu, mas seu coração estava duro obedecendo. Não obedeceu de coração. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o coração é enganador. A Bíblia fala que sobre tudo que a gente deve guardar o coração. E começar a ministrar para o nosso filho a palavra de Deus. Nós precisamos nos antecipar. Gente, Filipenses 2, voltando. Filipenses 2 diz, haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Sendo como Deus, que sendo Deus, não teve por orgulho ser como Deus, mas aniquilou-se, entregou a si mesmo até a morte de cruz. Jesus ele podia ser quem ele quisesse nessa terra. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é outro problema nosso como pai e como mãe? Que a gente acha que a autoridade é autoritarismo. E que eu preciso ser obedecido, porque eu sou o pai, sou o homem dessa casa e eu sou a mãe. Sim, você precisa ser obedecido, mas preste atenção. A autoridade de Deus nas nossas vidas é a autoridade da graça. Jesus, ele nos ensina a autoridade por meio da graça. Ele era Deus, ele deixa de ser Deus, assume a forma de homem. Morre pelo homem, vai até a cruz, morte de cruz. Pelo que, o texto continua dizendo, por isso, pelo que Deus o exaltou. Ele deu um nome, que é sobre todo nome. Ao nome dele, toda língua, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe o que é isso? É autoridade pela graça. O Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre o livro de João, ele diz que a obra da autoridade é a obra da graça. Desculpem, não foi o Hernandes Dias Lopes, foi o Paul Tripp nesse livro, Desafio aos Pais, eu confundo às vezes. Paul Tripp, ele diz isso, a obra da autoridade é a obra da graça. Nós pensamos que a autoridade ela é pela lei. Eu já disse para você não fazer, se fazer vai quebrar a cara. Se fazer não me procure, se fazer não conte comigo. Se fazer e der errado, você colhe suas consequências. É o medo. Nós queremos ser obedecidos pelo medo, não é isso que Deus faz. Deus ele é obedecido, lembrem de Pedro. Pedro, ele passa a ser tudo o que ele não foi quando Jesus o constrange pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. É esse amor que me leva a obedecer. O que Jesus diz em João? Acho que João 15 ou 16. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Esse pai, se você é pai cristão, você é assim, pelo amor de Deus, se arrependa. Sabe por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de falar do caráter de Deus. Nós vamos para o último tópico agora, para falar sobre os embaixadores. O embaixador, ele representa alguém, ele representa um líder. Ele não fala por si só. Até hoje existe isso, né? Paulo, ele usa essa imagem do embaixador porque Paulo era um cidadão romano e Roma era um império.
no século I depois de Cristo? Roma era um império, vocês conhecem a história de Roma. Né? Roma, o império, dominava, tinha muito armamento, ia para o mundo inteiro, praticamente, e ia lá, ganhava as terras, as províncias, e eram as províncias romanas. Israel, inclusive, foi uma província romana. E Pedro diz, isso que Roma está fazendo, de mandar imperadores e de mandar embaixadores, porque se mandava, e até hoje, né, existe isso na diplomacia, nas relações internacionais, porque é impossível que um presidente, um governante, um imperador esteja presente em todas as províncias que ele conquista. Então, manda-se o embaixador, manda o embaixador para que o embaixador represente o rei ou o presidente, o governo, enfim. Gente, Deus não está em carne e osso na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, mas nós estamos. Nós somos a graça e a autoridade de Deus na vida deles. Nós somos esses embaixadores. E o embaixador, ele tem uma mensagem que não é sua, é de Deus, e uma autoridade também que não é sua. Deus nos reveste como pais de autoridade, mas é a autoridade dele. Quando nós passamos a fazer a autoridade como nós achamos que deve ser, aí nós entramos no nosso próprio autogoverno, e ensinamos o nosso filho o autogoverno para ele também. Quando nós corrigimos, quando nós disciplinamos o nosso filho de acordo com a palavra de Deus, nós estamos ensinando, olha, filho, eu dei esse exemplo de manhã. Imagine você, o seu filho erra drasticamente, comete assim, um erro pecaminoso, seja qual for a idade. E você precisa corrigi-lo. Precisa corrigir, tá, gente? Eu estou dizendo da graça que Deus nos encontra na graça. Não estou dizendo que nós não precisamos corrigir, nós precisamos corrigir, mas em graça, em sabedoria da parte de Deus. Não é no calor da fúria, que aí você endurece o coração do seu filho. Provérbios 15:1 diz, a palavra dura suscita o furor, mas a branda acalma o coração. Nós agimos com dureza, nós endurecemos o coração da nossa criança ou de qualquer pessoa. Faz o teste lá no seu trabalho amanhã. Então, quando Paulo diz, nós precisamos ser embaixadores, é isso, é esse o ministério que nós temos. E quando Filipenses 2 diz, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, é isso que ele está dizendo. A autoridade é pela graça. Tá, lembrei do exemplo que eu dei pela manhã. Que eu ia dar pela manhã. Vamos supor que o seu filho teve um comportamento mau, pecaminoso, e você precisa corrigi-lo. Você pode agir no calor do momento, da fúria. Como você fez isso e tal, e tal, e tal. Ou você pode entender, o Tipo fala disso nesse livro, entender cada oportunidade, cada conflito, cada desavença, cada mau comportamento, como uma oportunidade de falar sobre a cruz para o seu filho. Filho, tá vendo isso que você fez? Jesus morreu na cruz para te libertar disso. Você não precisa, você é nova criatura. Não é que você vai fazer por fazer, não. O seu coração tem que desejar isso, porque você é nova criatura. E Jesus quer te livrar do perigo de você viver para você mesmo, porque você é ovelha, filho, você é míope, você não dá conta sozinho. Você se perde facilmente. Na correção, na disciplina dos nossos filhos, nós falamos sobre o evangelho. Gente, quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, a multidão ia apedrejá-la, é a lei. Preste atenção, a lei não salva o seu filho. A lei mostra o caminho, mas quem salva é a graça. Por isso Jesus vem, senão nós não precisaríamos do sacrifício de cruz. Quando a mulher adúltera é apanhada no seu pecado, é levada a Jesus, e aquela multidão diz, não, nós vamos apedrejar, porque agora essa mulher ela é promíscua. E Jesus fala, tá bom, pode começar. Quem não tiver o pecado, pode começar aí. E a Bíblia diz que cada um, todos, né, do mais velho ao mais novo, vai deixando suas pedras. Mulher, cadê os seus acusadores? Senhor, ninguém restou. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Nós temos oportunidade de ouro quando os nossos filhos erram. Isso é esclarecedor. O erro dos nossos filhos não é algo pessoal, entenda isso. Eles não acordam dizendo, hoje eu vou tirar minha mãe do sério. Não, é a condição de perdidos dele que os levam a pecar, a ter um mau comportamento. Então aproveite essas oportunidades para dizer, filho, Jesus morreu para te libertar disso. Porque não adianta a gente agir com a lei, repreender, gritar, bater, usar até de palavras ofensivas. Mas no final do dia tem um devocional. Mas no final de semana tem essa linha. Tem a pregação do pastor que vai salvar o meu filho, glória a Deus. Não.
Isso é função, isso é trabalho, isso é atitude hipócrita da nossa parte. Nós não estamos entendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós achamos que a Bíblia não tem nada a ver com a minha forma de ser mãe, de ser pai. E mais do que isso, gente, nós não vamos usar o Evangelho de Jesus Cristo como aparato, sabe? Como amuleto para sermos bons pais e boas mães, para mostrarmos para os outros que nós somos melhores. Para dizer para aquele que é descrente, para aquele que não é cristão, para dizer, veja, eu sou cristão e meu filho deu certo porque eu sou cristão. Não é para isso. Não é para isso. A visão que nós precisamos ter sobre criar bem os nossos filhos, a palavra de Deus, é pelo próprio reino de Deus. É para que eles sejam mulheres e homens de Deus preocupados com a igreja, que amem a igreja, porque senão a igreja vai desaparecer. Gente, na Inglaterra e muitos países da Europa, templos e mais templos e mais templos estão fechados hoje. Que viraram boate, que viraram museu, que viraram lojas de roupa, que viraram o que você imaginar. Sabe por quê? Porque pais falharam. Porque pais confiaram apenas no que o pastor pode fazer, gente. A igreja, os nossos pastores, eles vão ali nos apoiar na missão. Eles não vão fazer a missão por nós. É algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Vejam isso, vejam isso. Isso eu esqueci de falar pela manhã, mas eu anotei isso, eu coloquei maior ênfase nas minhas anotações para não esquecer. Guarde isso no seu coração. Quando Deus criou o universo, Ele apenas usou a sua palavra. Haja luz e houve luz. Quando Deus criou o homem, Ele pôs a mão no barro. Mas quando foi salvar o homem, Ele entrou no barro. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que isso nos ensina? Que existe um lugar de humildade para lidar com as pessoas e com os nossos filhos. Nós não precisamos arrotar que somos os pais deles, que somos as mães e que eles devem nos obedecer. Isso é verdade, eles devem. Mas é pela humildade, filho. Abaixa, olha no olho do seu filho. Ou senta, fala, filho, olha para mim. Eu quero que você me obedeça, não é porque eu preciso ser obedecido para minha autoestima ficar boa. Você precisa me obedecer porque você precisa obedecer a Deus. E no exercício que você vai ter de obediência a mim, você estará aprendendo a obedecer a Deus. É por isso que quando nossos filhos têm uma atitude de rebeldia, de desobediência, nós não podemos agir com a dureza. Porque aí nós endurecemos o coração. A palavra dura endurece o coração. Mas se nós agimos com brandura, filho, olha só. Veja, é assim. Eu ia dar o exemplo. Desculpa, vou falar esse exemplo que eu dei pela manhã. O seu filho, num dia de mau comportamento, fez, sabe, aquele erro que você condena, que é condenável diante da Bíblia, diante de Deus. E você fala, né, um exemplo, você pode ou agir no calor do momento, porque fez isso e tal, e agir com dureza. Ou você pode, filho, eu vou te disciplinar, nós vamos conversar. Mas eu quero te dar um passeio, eu vou te dar um presente. Sabe aquele brinquedo, sabe aquele, sei lá, um livro, aquela viagem, alguma coisa que seu filho gostaria de ter, vamos supor. Tá vendo aquilo que você quer, filho? Eu vou te dar hoje. Mas pai, eu errei, eu pequei, você vai me dar hoje? É, filho, eu vou te dar hoje. E mais do que isso, hoje a gente vai tirar o dia para você, a gente vai ver um filme, a gente vai passear, tomar sorvete. Mas hoje eu não ia ficar de castigo. Não, nós vamos, eu vou te disciplinar. Você precisa aprender isso. Mas vamos comigo passear, vou te dar um presente. Isso é constranger pelo amor. Filho, pai, mas eu não mereço. É, filho, você não merece. Mas eu faço porque eu te amo. Tá vendo isso que eu estou fazendo, filho? Deus fez a mesma coisa por você entregando Jesus. No ato do seu pecado, Jesus te encontra. Tá vendo, filho? É isso que é perdão. Tá vendo, filho? É isso que é graça. A graça que o pastor fala tanto na igreja é isso aqui, ó. Porque nós não sabemos viver o que é graça, nós não sabemos viver o que é evangelho nas nossas relações em casa. Nós queremos que o pastor faça milagre aqui. Nós queremos que a salinha faça milagre. Gente, preste atenção. Vamos apoiar nosso ministério infantil, vamos apoiar o ministério de família, porque isso é urgente. Não olhe para o ministério infantil como um suporte para a igreja, como um serviço de babá, não. Se você ama o evangelho, se você está ensinando o evangelho para o seu filho na sua casa, quando ele vier para a salinha, ele vai adorar, e ele vai aprender, ele vai ensinar também.
E ali é um momento de descontração, ele está aprendendo a palavra na linguagem dele. Não é serviço para você. Não confie que seu filho vai ser um cristão verdadeiro, verdadeiramente arrependido porque ele frequenta a salinha. Ou porque ele tem um discipulador. Pelo amor de Deus. Discipulador é você. Deus deu um elo profundo. Isso não é só a Bíblia que fala, a medicina diz, a neurociência diz, mães, a relação que os filhos têm nesses primeiros 1000 dias, não só, mas principalmente nos primeiros 1000 dias de vida com a mãe, é responsável por aumentar, por acelerar o crescimento do hipocampo. O hipocampo é a região do nosso cérebro, essa região frontal. Responsável pela tomada de decisão madura, racional, pela inteligência emocional. Isso significa que nós estamos criando filhos fortes se nós estivermos nutrindo, se nós estivermos apacentando. Criança boa é criança bebê, é criança nova, é criança de hoje. Não é criança grande. Entrando, gente, para a gente finalizar. Verso 18 diz que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Gente, o embaixador... Pedro, vai dar para passar? Tá jóia. O embaixador, ele é uma pessoa encarregada de uma missão, a categoria mais elevada da diplomacia, como eu disse antes. O embaixador, ele é um porta-voz de uma nação em outra nação. Uma coisa interessante sobre o embaixador, esclarecedor isso, preste atenção. O embaixador, ele não fala por si mesmo. Ele fala em nome do seu país. Nós precisamos falar em nome daquele que nos enviou. Agir em nome daquele que nos enviou. E outra coisa interessante, o embaixador, ele não pode se naturalizar no país onde ele está exercendo a sua diplomacia. Ele é brasileiro, vamos supor, ele está lá nos Estados Unidos. Ele não pode se naturalizar lá. Se ele se naturalizar, ele perde a sua profissão. Necessariamente ele precisa ser estrangeiro. Por quê? Porque ele tem um vínculo com o seu país de origem. Então, ele está exercendo a profissão, as regras, as leis, os acordos do seu país de origem lá no país onde ele está. Então, se ele se naturaliza, é como se os interesses dele agora fossem desse novo país. Eu quero saber como que anda no trânsito aqui, eu quero saber como comprar, eu quero visitar os pontos turísticos aqui. Esse país aqui é muito melhor do que esse. Certo, ele pode até fazer isso, mas ele perde a sua profissão, ele deixa de ser embaixador. O que é isso, gente? Isso é, nós não nos naturalizamos com o mundo. Nós não podemos. Se nós nos naturalizarmos, nós perdemos o nosso cargo, a nossa missão de embaixadores que Deus nos deu. Nós passamos a dar outra mensagem que não é a enviada, não é a determinada por Deus. Nós estamos ocupados com muitas coisas. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com o retorno financeiro dele, com o bem-estar para o meu filho, com o meu status. Nós estamos preocupados com muitas coisas. E nós estamos perdendo a noção e a mensagem do embaixador. Para finalizar, eu quero que o Pedro... Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Gente, rapidamente, é para encerrar mesmo, tá, pastor? Vejam. Existem 4 áreas. Isso quem fala é o Paul Tripp nesse livro, tá? Desafio aos Pais. Ele fala que existem 4 áreas da nossa vida que nos indicam, né, são 4 áreas nas quais nós podemos ser ou pais embaixadores ou pais possuidores. Preste atenção, se você não é um pai embaixador, você está sendo um pai possuidor. O pai possuidor não diz necessariamente, não, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Mas no fundo, existe essa ideia. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. O pai embaixador não. Veja ali, olha, as áreas da vida são identidade, trabalho, sucesso e reputação. Vamos ver aqui a cada uma dessas coisas. Isso aqui é bem rápido, são apenas 2 slides. A identidade, o que é a identidade? Quem nós pensamos que somos e quem nós achamos que os nossos filhos são. Certo? Como os pais possuidores, preste atenção, se você não é um pai embaixador, se você não está zelando pela mensagem do Evangelho, na vida do seu filho, você é um pai possuidor. Você está achando que o filho é seu, ele deve ser o que você espera que ele seja e fazer o que você espera que ele faça. O pai possuidor busca nos filhos a sua própria identidade. Meu filho nasceu, ele é tudo para mim. Não, seu filho não é tudo para você.
Ele não é tudo para você é Jesus que morreu na cruz para te salvar de você mesmo. Seu filho há um amor maior, ele é, sabe, a alegria da casa, concordo, eu tenho um filho, eu sei o que é isso. Mas a sua identidade não é o seu filho. Já para o pai embaixador, ele é motivado por significado e propósito na sua forma de ser pai e de ser mãe. Sua identidade e satisfação estão em Cristo. É por isso que eu sou embaixador, já que a minha satisfação está em Cristo e minha identidade está em Cristo. Agora eu consigo dizer para o meu filho quem ele deve ser também. Assim como eu dependo de Cristo, a minha satisfação está em Cristo, assim ele deve ser também. Tá vendo, filho? Vamos ser assim. E aí você constrói a sua conversa, o seu diálogo, o seu relacionamento com ele dessa maneira. E o trabalho? Como que nós esperamos que o trabalho do nosso filho... Gente, nós temos um grande defeito como pais, que é querer que os nossos filhos saiam brilhando por aí. Passa glitter no seu filho e envia para o mundo, então. Porque a missão que nós temos como pais não é que os nossos filhos brilhem por brilhar. Eles devem brilhar sim, mas é a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. O pai possuidor acredita que a sua função é transformar o seu filho em algo. Não, mas eu tenho que transformar meu filho, sabe, assim, a profissão do meu filho, eu vou fazer de tudo para ele ser um médico. Ou vou fazer de tudo para ele ser, não sei, um engenheiro, um advogado. Esse é o pai possuidor. Ele espera sempre do seu filho, sempre do seu filho. Ou para o seu filho. Desejo isso para o meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. O pai embaixador é diferente. O pai embaixador é motivado não pelo que esperam que os filhos sejam, mas pelo potencial que a graça pode levá-los a ser. Não é o que eu quero para o meu filho e não é o que eu quero do meu filho, é o que eu quero que a graça faça no meu filho por meio de mim. Filho, o que você vai ser? Como que você vai servir o evangelho sendo isso que você quer ser? Vamos orar sobre isso. Não coloque, não impute nos seus filhos a obrigação de ser o que você quer que eles sejam. Ore para a graça de Deus alcançá-los, eles serem o que eles precisam ser. Pode passar, Pedro, por favor. Em relação ao sucesso, nós pais temos, né? Gente, nosso coração é terrível. Que nós queremos ter sucesso e desejamos o sucesso para o nosso filho. O coração enganoso é o nosso. Gente, o pai possuidor age de acordo com indicadores, com algumas situações que mostrem o seu êxito, o seu próprio êxito como pais. Então, sabe assim, meu filho tem uma habilidade musical? Veja, meu filho tem essa habilidade musical. Foi eu que fiz, foi eu que criei, viu? Ou meu filho, ele é um bom profissional, veja, o super filho que eu criei. Olha, meu filho é isso, meu filho é aquilo. O pai embaixador não é assim. Para o pai embaixador, o sucesso não está no que eles produzem pelos seus filhos. Está no que eles fazem pelos seus filhos. Tudo que eu instruí, tudo que eu ensinei, tudo que eu plantei, tudo que eu semeei, todas as orações que eu fiz, toda a demonstração que eu fiz, o trabalho que eu tive, o amor que eu tive, a sabedoria que eu busquei para poder criá-los da melhor forma, isso é sucesso. O sucesso que você pode ter na criação do seu filho é o que você faz por ele, não é o que você espera dele. E a reputação? Reputação é o que as pessoas pensam sobre nós e sobre os nossos filhos. Como que os pais possuidores agem em relação à reputação? Eles transformam seus filhos em troféus. Iram-se não pelo pecado dos filhos, mas pelo desgosto e constrangimento que vai ter em público. O pai possuidor, que não entendeu como ser embaixador de Cristo na vida do filho, ele fica constrangido pelo pecado do filho. Ele não fica triste, ele não lamenta, ele não chora porque o seu filho pecou contra Deus. Ele está preocupado com a aparência, o que as pessoas vão pensar de mim. Deus tenha misericórdia de nós, né? E os embaixadores, não. Os embaixadores entendem que os filhos são troféus do Salvador, a quem buscam servir. Se o meu filho deu certo, se o meu filho está servindo a Deus, meu filho é um homem de Deus. A glória de Deus é um troféu do Senhor. Mas se o meu filho está longe de Deus, se meu filho ainda está desviado, ainda não voltou, ainda é uma ovelha perdida, é tristeza para Deus, é pecado contra Deus. Vamos orar mais, vamos pagar o preço, não vamos esquecer dos nossos filhos. Eu não preciso me envergonhar porque meu filho está lá fora e olha o que vão pensar de mim porque eu estou servindo a igreja e meu filho está longe. Não, não se trata disso. Se trata, Deus salva, Deus resgata. Ele não consegue perceber que está perdido. Gente, a ovelha, ela não sabe que está perdida. Veja, os outros animais, leão, capivara, o que você imaginar, eles andam em bando, eles têm a sensação, eles sabem, eles têm um senso de comunidade. Eu preciso estar junto. Porque aí, quando vier o
o predador, né, a manada se defende. A ovelha não é assim, a ovelha não tem esse entendimento. Então ela se desvia facilmente, ela é míope, ela não enxerga, ela está indo, coitada, ela vai embora. E ela não sabe que está perdida, ela não sente falta da manada, ela não sente falta. A ovelha perdida não sabe que está perdida, para ela está tudo certo, está tudo bem, meu trabalho está indo bem, meu casamento está bom, está tudo certo. É preciso de resgate, é preciso sermos reconciliadores, é preciso aplicarmos o termo embaixadores nas nossas vidas, né? A missão de embaixadores nas nossas vidas. Se nós amarmos o Senhor, nós vamos apacentar os nossos cordeiros. Nós vamos pastorear as nossas ovelhas. Como Pedro, nós somos chamados à nossa vocação em face do nosso amor que professamos por Cristo. E também em face das nossas maiores falhas. Você não vai conseguir sozinho. A boa notícia, preste atenção, a boa notícia é que você não vai conseguir sozinho. Isso é uma boa notícia, porque se fosse fazer sozinho ia ser um desastre. Mas com Cristo você consegue, é pelo Espírito Santo. Ore, tenha um lugar e um horário diários na sua casa para orar pelo seu filho. Não abra mão disso. Mães, a oração de vocês é poderosa, a nossa oração é poderosa. Pais também, a nossa oração é poderosa. Vamos resgatar esse lugar de oração por eles. Estejam eles pequenininhos sob a sua guarda, esteja ele grandes longe de você ou longe do Senhor.